Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje vamos falar da paixão de Ayrton Senna pelas duas rodas. E aí, amigos do Senna TV, geralmente o papo aqui é em altíssima velocidade e em 4 rodas, né? Mas dessa vez a gente vai economizar 2 rodas, vamos falar da paixão de Ayrton Senna por 2 rodas. E olha quem que a gente trouxe, Alexandre Barros, ou Alex Barros, né, Alex? E a gente tem a honra aqui de receber o principal representante do Brasil nas 2 rodas. E como é que é essa responsabilidade de ser esse principal representante? E também a gente sabe que o Ayrton era muito fã das corridas de moto, né, Alex? Acompanhava as corridas. Eu com o Ayrton tive um contato acho que 5 vezes com ele, né? A última vez acho que foi em Barcelona, 93, foi o GP de Fórmula 1, eu fui lá assistir, eu morava lá, então facilitou para mim ver a corrida. Mas o Ayrton tem uma geração acima da minha, né? Eu e Rubinho somos uma geração mais ou menos da mesma época, né? Então a gente se espelhava muito, né? Eu sou da época que a gente ficava lá sentado no sofá esperando corrida de Fórmula 1. Né? A gente assistia a ele antes de eu ir lá para fora. E mesmo, mesmo um piloto de moto velocidade, eu vejo que tem o piloto de um Valentino Rossi, ele admira um Ayrton Senna, um Schumacher, você também admirava o Senna, admirava os outros pilotos brasileiros, porque no final de contas é a batalha pelo tempo, a batalha ali pelo espaço, você chegar na frente, tem muita semelhança? Tem, eu acho que a competição tanto de automobilismo como de motociclismo, o perfil é o mesmo. O que muda são detalhes técnicos, na verdade, você está falando de detalhes de carro, de conhecimento técnico, e de motocicleta tem outro conhecimento. Mas as dificuldades, a pressão, a determinação de uma volta rápida, o single lap, que ele foi o melhor piloto da história, em absoluto, né? Coisa que eu tinha muita dificuldade, por exemplo. Eu sempre fui um piloto muito mais de corrida que de classificatório. O Ayrton era um piloto completo, né? Ele era tanto bom no classificatório como na corrida. Que é muito difícil, né? Até explicando para o público, porque realmente você achar uma volta ali, todo mundo vai, todos os pilotos são muito bons e vão achar. Só que você ser mais rápido que um Prost, um Mansell, é muito difícil. É difícil. E nem sempre você está no seu dia. Isso. A gente é humano, a gente também tem dia que a gente levanta e as coisas você faz, não por falta de vontade, mas as coisas não acontecem, né? Não está no seu dia. Ou se não uma dificuldade técnica com o seu material, ou você se adaptar a certas circunstâncias de pista ou de clima, né? Então depende muito do momento, nem sempre dá para você tirar o 100%. Né? E o Ayrton conseguia isso no treino classificatório e no ritmo de corrida igualmente rápido, inclusive na época tinha o professor Alain Prost, né, que ele era praticamente um relógio, né? Muito técnico. Muito técnico, e o Senna conseguia correr de igual para igual e superava ele. O Senna tinha essa agressividade, né? Ele não... uma coisa que parece, por exemplo, eu vi isso muito no Valentino, não que nos outros pilotos não tenham, mas o que se espelha um pouco no espírito do Ayrton, espírito como ser humano, a pessoa dentro do carro, né? Porque tem o piloto, a pessoa, se chegar a segunda era uma derrota. Então, assim, mesmo que às vezes você tem que fazer sorrisos no pódio, isso dentro fica muito amargado, né? Não que ninguém, lógico que todo mundo está lá, está para ganhar. E ele tinha essa característica de never give up, né? Assim, ir até o final. O Valentino tem esse perfil dele. O Valentino ele tem é um piloto que, às vezes que eu consegui ganhar dele, assim, você não pode abaixar a guarda nunca. Enquanto não passar a reta de chegada, a bandeira, mas não levanta nem a mão. Eu acho que espírito... eu tenho um pouco da minha história, como o Ayrton viveu os momentos difíceis fisicamente, como aquela da pulseira, né? Eu acabei de pôr aqui a pulseirinha. E conta a historinha justamente do GP da Fórmula 1 do Brasil, isso, aquela que ele quebrou a sexta, ficou só na sexta marcha, que ele teve espasmos no pescoço, no músculo. Ele fala, essa superação. Essa superação eu vivi também momentos dessa forma, como correr com a costela quebrada, ou correr com pé quebrado, mas isso a gente quebrava e 3 horas depois submenciona na motocicleta. Então, essa determinação não se dá para ensinar, né? Eu tenho meus pilotos que a pouco a gente pode falar, tem uma coisa que você tem que ter dentro, é o espírito de querer nunca desistir daquilo que você está lutando. E não vai ser fácil, né? Por trás de todo aquele glamour, né, que a gente vê na televisão, tem um trabalho muito amplo por trás de preparação física, de sacrifício, ausência da família, às vezes muitas vezes sozinho, né? O livro dele ressalta o quanto ele lia, né? Da Bíblia se apegava, muitas vezes na solidão.
E quando eu fui lá para fora, que ele era o exemplo do Brasil, era o piloto exemplo do Brasil, a gente se espelhava muito nisso. Falava assim, não é porque eu estou sozinho aqui, eu estou longe da minha família, que eu vou abandonar isso, e o que precisar ser feito vai ser feito. Então, assim, toda essa luta por conseguir essa vitória no Brasil, eu não consegui. Eu cheguei em segundo no GP Rio de Janeiro, me faltou um pouquinho. Era disputado em 2000, na época em no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi em 2000. Fiquei muito próximo da vitória. É um desejo, eu acho que de todo piloto ganhar em casa. Infelizmente eu não consegui, mas assim, a satisfação e ganhar da forma como ele ganhou, né, com todas aquelas dificuldades acontecendo, parecia que as coisas lutavam contra para que aquilo não acontecesse, e ele foi lá e trabalhou e falou assim, não vou desistir. Então essa mensagem é extremamente importante para um atleta. Sim. O atleta tem que ter essa determinação que nem sempre as coisas vão ser como você pretende que seja, né? E vai ter muita dificuldade inesperadas, e você tem que estar pronto para qualquer tipo de dificuldade que possa aparecer. O Ayrton mostrava isso claramente nas superações que ele tinha, nas provas, no fly-lap, nas dificuldades como essa aqui, que menciona justamente isso aqui do pulso. Então é uma maravilha isso. E o Alex está falando, por tudo que você falou, eu acho que, assim, vou concluir que o Ayrton seria um grande piloto de moto velocidade também. Você acha que tecnicamente seria possível isso também? Você vê que essa determinação, tudo isso se aplica também no carro de corrida, para uma moto de corrida? Olha, o Ayrton tem espírito de muito batalhador, um gladiador, né? A gente fala assim, de um samurai. E se ele quisesse correr de motocicleta e tivesse disposto a querer aprender a se adaptar às técnicas um pouco diferentes, eu acho que não via nenhum problema. Eu já vi muitos pilotos de automobilismo. Normalmente o pulo da moto para o carro é um pouco mais facilitado. Não que seja fácil, sim, mas facilitar. E de moto para carro é um pouco mais difícil, que tem umas técnicas que são um pouco mais complexas, vamos dizer assim. Mas não que o piloto não possa aprender. Eu já vi piloto de carro andar o próprio Rubinho. Uns treinos escondidos que a gente fazia junto. O Rubinho anda muito bem de motocicleta. E não é que treina, mas é questão de assim, eu quero correr. Se quisesse correr, com certeza seria um grandíssimo piloto. E o que o Ayrton por exemplo, você foi lá em Barcelona, no GP de 93, porque o Alex morava lá em Barcelona, inclusive, que a Espanha acho que é talvez o país mais forte, né? De motociclismo, de motociclismo. E imagino como é que deve ter sido receber uma credencial do Ayrton Senna, ir lá, ver todos os boxes. Como é que, o que vocês falavam ali sobre velocidade? Com certeza essa era uma paixão, não só pelas quatro rodas, mas as duas rodas também. Tinha, a gente tinha muita convivência com os pilotos. A última vez que eu fui no hotel Juan Carlos, que ele ficou hospedado, acho que foi numa quinta-feira ou quarta-feira quando ele chegou, e ele emprestou a credencial do irmão dele. E aí eu falei, não, domingo eu vou estar lá. Fui assistir a corrida, entrei no grid e tudo, vi ele, tá super concentrado. E quando ele me deu a credencial, eu tinha feito uma corrida em Jerez, um mês antes mais ou menos, e tinha caído liderando. Eu não tinha ganhado corrida ainda, né? E era você estava... Eu estava na Suzuki nessa época, Lucky Strike. Era meu quarto ano na 500. Eu tinha entrado, fiz 3 anos de Cagiva, que era uma moto, vamos dizer assim, uma Minardi. A 500, né? A Fórmula 1 das motos, isso, né? Isso, é a categoria principal. Eu estava numa equipe que não era tão competitiva. Quando você entrou na Suzuki, já eram equipes já de maior destaque. E aí em Jerez, acho que era a quarta corrida do ano, eu caí liderando, na última volta, né? E aí ele assistiu a corrida e falou, Alex, fica tranquilo que às vezes o meu também bateu na trave algumas vezes, mas na hora que você conseguir ganhar a primeira, isso embala, parece que destrava. Tá chegando, não desiste não. Eu falei, não desistir, não vou desistir nunca. Legal, esse é um grande conselho, não podia vir de outra pessoa, né? Um conselho do Ayrton Senna. E realmente, depois você, além de conquistar a vitória, eu até vi uma curiosidade, que das suas grandes vitórias lá da moto, você teve uma vitória em Estoril, que foi justamente o palco da primeira vitória do Ayrton, né? Essa foi minha última vitória na MotoGP. Foi em 2005. A vitória dele eu lembro até hoje, que eu estava assistindo aquela corrida numa baita, numa chuva, com aquele carro John Play Special, né, preto, e tava para bater, porque teve aquela de Mônaco, né? Sim, que era para ser a primeira vitória dele, foi meio na verdade, que, né? Meio ali, parece lá o presidente da FIA, né? Francês. Até hoje falam disso. Não engole, não dá para passar. Não dá para passar. E assim, moto, por exemplo, no mesmo circuito, como é que é daí? Vocês atingem uma velocidade menor, mas vão mais rápido na curva? Como que é mais ou menos isso? É o contrário. Normalmente a moto, o Fórmula 1 tem muita rastro aerodinâmica, né? Justamente para poder ter a pressão. A moto não tem isso. Então, o carro de Fórmula 1, a percorrência de curva, chega a ter curvas que fazem 50 km por hora mais rápido, né? Pelo apoio de borracha, enfim, tem um pneu desse tamanho.
Mas a velocidade que desprende a motocicleta chega no final da reta, às vezes é a mesma. O peso Então a gente às vezes ganha na aceleração, porque justamente não tem esse arrasto, a Fórmula 1 precisa ter. A gente fez um parâmetro, acho que uma vez em Barcelona, que saía 50 km mais rápido da curva e chegava na mesma velocidade no final da reta, né? Comparado com a MotoGP. Uma pista que me marcou bastante, você sabe que Imola tem um monumento do Ayrton ali na Tamburello, e quando a MotoGP, a gente correu lá, quando foi feito a Tamburello, que eles fizeram o S, não é? Mas sim, a justamente depois do acidente. Tem aquele monumento. E toda vez que a gente ia correr em Imola, eu passava ali é normal. Sim, acho que e todos os pilotos, né? Não só assim, porque você é brasileiro, você vê que é um respeito internacional. É internacional. Né? Assim, a figura da Ayrton não é Brasil, é o mundo, é global mesmo. E eu fiquei grato porque quando eu fui para a Superbike, eu corri um ano de Superbike, a única corrida que eu ganhei na Superbike foi em Imola. Então, foi justamente lá na... E você teve uma história com os japoneses que é muito legal também da Honda, né? O Ayrton, todos os 3 títulos mundiais, diversas vitórias com a Honda, e você também teve uma relação especial. Conta como é que é essa coisa, até você falou do samurai, os japoneses tinham muito isso com a Ayrton. Não, os japoneses têm. Essa determinação que a gente acabou de conversar, de nunca desistir, isso é uma coisa muito da educação japonesa, dos princípios do samurai. Isso, a empresa Honda, ela tem esses princípios. Por exemplo, tem uma prova de 8 horas Suzuka, que é uma das provas de endurance, 8 horas com 2 pilotos correndo. Você vai lá em Suzuka, o que tem de coisa do Ayrton Senna, quer dizer, em todas as lojas, um monte. Assim, o respeito por ele é muito grande, é uma pessoa muito adorada lá. E essa corrida, o meu companheiro de equipe largou e deu um problema na viseira e ele acabou parando no boxe e perdeu 5 minutos no boxe. A gente estava líder. 5 minutos, praticamente, a gente perdeu 2 voltas, numa corrida que estava começando. E estava chovendo muito. E aí, praticamente, a corrida, assim, a gente entregou a corrida. Eu, quando subi, ele parece que ele parou desanimado, né, o piloto americano. Eu subi na motocicleta, eu dei o meu máximo. Então, bom, resumindo, a gente estava, sei lá, quase último na classificação, a gente terminou em segundo na mesma volta, tiramos as 2 voltas de atraso e chegou na mesma volta do que quem ganhou a corrida foi a equipe japonesa. E logo, essa atitude que eu tomei impulsionou também que o outro piloto, né, também desse o máximo dele. E isso é muito da cultura japonesa, é muito do que o Ayrton tinha. E quando eu consegui isso, o respeito que a Honda teve comigo por essa atitude, porque eu não sou a pessoa que não importa, eu tenho que ir até o final e vou dar o meu máximo. Isso é uma coisa que está dentro da filosofia da empresa. Você até falou, agora eu lembrei, recentemente publicaram um onboard do Senna em Suzuka de 89, aquela também que o Prost vai lá, bate nele de propósito, e tem um onboard completa, Alex. É inacreditável, porque você vê todo o procedimento de volta de apresentação, largada, isso para quem gosta de corrida é fantástico. E na hora que dá o acidente, você vê isso aí, o Prost já saiu do carro, então ele falou, já consegui tirar o Ayrton da corrida. O Senna gesticula, ele tenta, porque os fiscais voltam, e o carro não pega, e vai lá, pum, o carro pega. E ele consegue aquilo, aí sai o bico todo do carro dele todo torto, ele vai lá, para no box, perde quase 1 minuto e ainda vai lá e passa o Nannini e ganha a corrida, depois de se classificar, então daí a revolta e a injustiça dele. Mas eu acho que imagino para os japoneses da Honda vendo tudo isso na casa deles, assim, o Ayrton realmente... Por isso que a Honda gostava tanto do Ayrton. Inclusive o Sushiro Honda tinha o Ayrton como um herói da empresa, né? Que a Sushiro ainda era vivo também na época, né? Isso está dentro do espírito da empresa. E eu acho que qualquer piloto que queira ser piloto de competição, ou atleta, para falar no atleta em geral, ou até no seu dia a dia, a gente vive dificuldades similares, né? Que nesse programa, a dificuldade que o Brasil está passando hoje, vamos dizer assim. São nesses momentos que as pessoas têm que ter mais criatividade, mais esforço, mais determinação. É fácil falar às vezes, né? Porque parece que a gente está aqui. Não, acho que todo mundo, eu tenho lá a equipe com as dificuldades que eu estou vivendo hoje com a garotada, nessa formação de pilotos novos que a gente está implantando. Nada é fácil, esse ano está sendo um ano complicadíssimo, ainda mais para patrocínio, que a primeira coisa que se corta... Isso então, mais uma semelhança das 12 e 4 rodas, né? É igual, é difícil para as 12. Muda os números, né? Muda os números, os carros são mais caros, né? Mas a dificuldade é a mesma, acho que é uma dificuldade sempre. Não teve um ano que eu pude, acho que teve muitos poucos que eu pude passar ano tranquilo. E o que o Alex está fazendo de revelar talentos também brasileiros para as principais categorias, com certeza o Ayrton faria, né? Como além do Instituto Ayrton Senna, que é um grande legado do Ayrton na parte de educação, de dar oportunidade para crianças carentes, aí, mais de 1.900.000 atendidas no Brasil.
eu acho que até para o próprio esporte ele teria esse prazer de mostrar para os jovens talentos do Brasil para chegar lá nas categorias principais. Como o próprio Christian e o Rubinho falam disso, né? E você acha que em 93 você viveu isso, né? Ele está, o Rubinho e o Christian chegando na Fórmula 1 e o Ayrton realmente acolheu muito bem eles. Acolhia. Eu sou muito amigo do Rubinho, de infância mesmo. O Christian também a gente se conhece desde que eu tinha 9 anos mais ou menos. Porque eles corriam no kartódromo, eu corria no autódromo, né? Então eu ia ver a corrida de kart e eles vinham ver a corrida de mobilete quando eu corria. E, com o Rubinho a convivência foi maior. E o Ayrton tinha um grande carinho pelo Rubinho, se percebia isso, né? Desde que ele entrou pela Jordan na época, né? Tentava auxiliar ele. Eu tenho certeza, se o Ayrton estivesse vivo, ele já faz uma coisa que é muito maior, muito mais nobre, que é ajudar a pessoa que não tem condições nenhuma, dar esperança, né? Para essas crianças. Eu acho que isso é muito mais nobre ainda. Mas, falando da parte de competição, é lógico que precisa ter um conhecimento mais técnico, vamos dizer assim. E se o Ayrton fosse vivo, eu tenho certeza que poderia ter um instituto aí de pilotos, de desenvolvimento. O automobilismo, talvez no Brasil, estaria numa outra dinâmica, né? Porque eu acredito que ele poderia ajudar muitos esportistas. Né? E nessas corridas que vocês se cruzavam aí, né? Barcelona, 93, por exemplo, o Ayrton sempre, né, teve como hobby as motos, né? Ele não competiu oficialmente de moto, mas assim, na fazenda, ou mesmo em Mônaco, ele só andava de scooter. E como é que você acha que assim, o piloto que gosta de velocidade e adrenalina não tem como não gostar de moto, né? Eu também gosto muito de carro, por exemplo. Já brinquei, já fiz algumas provas também. Eu acho que é um mundo muito similar um do outro, né? A gente falou, a convivência de equipe, e tanto de equipe, moto e carro é igual. O que muda são as coisas técnicas. Mas o gosto pela gasolina, vamos dizer assim, eu acho que tem dos dois lados. Eu não conheço um piloto de automóveis que não gosta de moto, ou um de moto que não gosta de carro. Então valeu, batemos um papo super legal aqui com o Alex. Infelizmente, realmente o tempo acabou. Até no YouTube o tempo acaba, você vê como são as coisas. Mas, Alex, vamos falar mais vezes então também de 2 rodas, 4 rodas, enfim, sempre com velocidade. E para você que é fã do Ayrton, eu também, para você, então sempre muitas histórias, tá bom? Valeu, Alex. Obrigado, valeu. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Muito legal o papo. Dessa vez não foi 4 rodas, 2 rodas, mas igualmente veloz, passou rapidinho. Então se aproveita e inscreve no canal aí, Cena TV, compartilha com os amigos. Clica aí no botão curtir, né? Foi muito legal e assiste os outros vídeos aqui do Cena TV, tá bom? Lembrando que todos os produtos aqui, como essa jaqueta aqui e essa pulseira no Pulso do Brasil, estão no Ayrton Senna Shop. Valeu, até mais!